nosso tema é ressurgência, trazendo a profundidade, a superficialidade da fé. Aqui quando nós falamos trazendo a profundidade, há uma crase aqui, né? É bom a gente entender isso. Trazendo a profundidade, a superficialidade da fé. Ressurgência é um termo que nós retiramos da oceanografia, mas basicamente a ressurgência é um fenômeno natural que acontece sobretudo nos oceanos, quando uma ação de ventos que vem da costa e que fazem um movimento às águas superficiais do mar, e essas águas entram em movimento, e esse movimento então faz com que águas profundas se movimentem em direção à superfície e traga nutrientes para a superfície, promovendo vida no oceano. E nós estamos fazendo um paralelo desse movimento, a ressurgência, com a reforma protestante do século XVI, que foi um momento em que Deus agiu na vida da igreja e na humanidade. Os paralelos são o seguinte: o que conhecemos como fé cristã no Brasil tem se caracterizado pela perigosa superficialidade. Nós vivemos no século XXI uma situação muito complicada quando olhamos para a fé cristã no Brasil. Uma fé que tem servido e valido as pessoas para alcançar os seus próprios desejos. Nós temos visto isso acontecendo no nosso país. Diante disso, nós fazemos um paralelo com a ressurgência, dizendo o seguinte: nós cremos e precisamos crer como igreja de Cristo, que o Espírito Santo de Deus pode soprar sobre a nossa superficialidade. O Espírito Santo de Deus pode soprar sobre a superficialidade da fé cristã brasileira, trazendo até nós alimento de águas profundas, fazendo-nos voltar a fundamentos da fé cristã bíblica. Quando nós olhamos para a história da igreja, nós percebemos que a reforma protestante do século XVI é um excelente exemplo histórico de ressurgência da fé. Quando no século XVI a igreja estava dominada e contaminada pelo desejo de poder político, econômico, quando a fé tinha se descaracterizado e quando a igreja vendia o perdão de Deus com as indulgências, se levantam homens como Martinho Lutero, como Ulrich Zwingli, como João Calvino, homens que revivem e trazem de volta uma fé bíblica, trazendo e fazendo esse movimento de ressurgência da fé, fazendo com que haja um movimento histórico profundo de transformação. E eu diria, irmãos, nós precisamos clamar ao Senhor. Nós que estamos hoje celebrando, e nesse mês celebrando 499 anos de reforma protestante, precisamos clamar ao Senhor que o Senhor sopre os ventos do Espírito sobre a nossa nação e sobre a igreja, para que haja mudança, para que haja transformação, para que haja ressurgência da fé. E isso começa a partir de cada um de nós. Muito bem. Então nós falamos sobre sola fide, sola gratia, semana passada sola escritura, e hoje nós vamos falar sobre este pilar importantíssimo, solos Christus. Essa foi uma das afirmações mais controversas da reforma protestante do século XVI. Essa foi uma das afirmações mais controversas, mais polêmicas e mais difíceis. Quando Lutero, quando Calvino afirmam somente Cristo, isso traz uma grande dificuldade para a fé cristã, para a igreja no seu tempo. Nós queremos destacar, diante disso, algumas questões. Quando os reformadores falavam sobre somente Cristo, eles diziam, primeiramente, que somente Cristo nos salva de toda condenação. Somente Cristo nos salva de toda condenação. Ele não age como se tivesse simplesmente esquecido da nossa condição, dos nossos pecados, mas Ele é o Deus que se encarna e que entra na história para pagar a nossa dívida. O que Deus fez não foi promover uma anistia, não foi uma mera anistia, um mero perdão de pecados, mas Ele pagou o preço, Ele se transforma alvo de sua própria ira. Por isso, somente em Cristo nós somos salvos da ira de Deus.
2. Somente Cristo nos perdoa de todo erro. Desde aqueles que você considera os erros mais tolinhos, mais bobinhos, até aqueles erros que te incomodam, que te incomoda até a possibilidade de alguém saber sobre eles. Todos os erros, só Cristo pode nos perdoar. Não são penitências, não são indulgências, não é aquisição de relíquias. Nós falávamos de manhã aqui, naquela época da Idade Média, as pessoas adquiriam relíquias. O que eram relíquias? Era prego da cruz de Cristo, um pedacinho da madeira da cruz. Só João Calvino contabilizou 14 mil pregos da cruz de Cristo. As pessoas vendiam, a igreja vendia para o perdão de pecados. Não acontece isso hoje em dia, na igreja brasileira, né? Vender alguma coisa sobre o pretexto de dizer, se você comprar isso, você vai ser abençoado, você vai ser perdoado. Terceira afirmação, somente Cristo nos conduz à comunhão com Deus. Mais uma vez, não são as penitências, não são as indulgências, não são as relíquias, não é um elevado proceder moral, não é vida religiosa, mas é a obra realizada por Cristo na cruz, é que pode nos conduzir à comunhão com Deus. E aí, irmãos, essas afirmações são também afirmações que ganham uma contestação muito grande no mundo pluralista do século XXI. Um mundo onde há muita controvérsia, um mundo pluralista. A gente pode tentar explicar isso da seguinte maneira. Você vai numa praça de alimentação do shopping center, e ali cada vez mais os shopping centers vão se especializando em ter o maior número de opções possíveis. Então você tem ali uma comida italiana, você tem uma comida japonesa, uma lanchonete de comida americana, de hambúrguer, e por aí vai. Assim como cada pessoa escolhe a sua comida dentro de uma praça de alimentação, nós vivemos também numa cultura pluralista. Ao encontrar uma espiritualidade cristã, diz o seguinte, quando a espiritualidade cristã diz somente Cristo nos salva de toda condenação, somente Cristo nos perdoa de todo erro, somente Cristo nos conduz à comunhão com Deus, emerge a indignação de uma cultura pluralista. As pessoas hoje se sentem mais confortáveis com outro tipo de afirmação, como essa. Todas as religiões são válidas e basicamente ensinam as mesmas coisas. Como essa também. Cada religião vê Deus numa perspectiva e, portanto, precisam uma das outras. Temos o cristianismo, o budismo, temos o kardecismo, o espiritismo, e todas elas são, basicamente, ensinam as mesmas coisas, e cada uma delas vê Deus numa perspectiva. É assim que a nossa cultura lida com as religiões. E a maneira politicamente correta de falar sobre religião é esta. Ainda, todos os caminhos, todas as religiões levam a Deus, portanto, elas são válidas. Nós já ouvimos esse tipo de frase. Irmãos, as pessoas se sentem incomodadas porque essa informação, somente Cristo, gera nelas ou faz elas verem a igreja com um sentimento de arrogância, com um sentimento de prepotência, de soberba, de elitismo, de exclusão dos demais, de exclusividade. E eu reconheço, irmãos, eu reconheço que o cristianismo, em nome dessa afirmação na história, cometeu muitas injustiças. Eu reconheço que o cristianismo, em nome dessa afirmação, que somente Cristo é o caminho, criou e gerou muito desentendimento. Fizeram guerra, excluíram pessoas e até mataram pessoas. Eu reconheço sim.
E nós devemos reconhecer que o cristianismo, ao longo da história, sob essa perspectiva, fez coisas terríveis. Mas eu quero mostrar para vocês, a partir do escrito de Paulo a Timóteo, pastor da igreja de Éfeso, uma cidade pluralista, como nós podemos observar como essa afirmação, ela ao invés de ser uma informação exclusivista, é uma afirmação que pode realmente transformar a humanidade, fazer com que esta sociedade perceba que o amor de Deus em Cristo é para todas as pessoas, sem distinção. O pastor norte-americano Tim Keller, ele escreveu um livro interessantíssimo, A Fé na Era do Ceticismo, e ele faz algumas observações sobre isso. Ele diz o seguinte: durante aproximadamente 2 décadas na cidade de Nova York, eu tenho tido numerosas oportunidades para perguntar às pessoas: qual é o seu maior problema com o cristianismo? O que mais o incomoda acerca de suas crenças e práticas? Uma das mais frequentes respostas que eu tenho ouvido por mais de 10 anos pode ser resumida em uma palavra: exclusividade. Exclusividade. Vivemos num mundo pluralista, mas nós afirmamos que há somente um caminho. Vamos para o texto bíblico, 1 Timóteo 2, de 1 a 8. Timóteo pastoreia a igreja de Éfeso, uma cidade extremamente pluralista. E Paulo então escreve a Timóteo dizendo o seguinte: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Para isso fui designado pregador e apóstolo. Digo-lhes a verdade, não minto. Mestre da verdadeira fé aos gentios. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. E eu quero iniciar esta palavra e a análise desse texto dizendo o seguinte: esta afirmação, somente Cristo deve gerar em nós, primeiramente, comunidades cristãs que oram de forma inclusiva, contra a afirmativa de uma sociedade do século XXI que olha para a igreja que afirma somente Cristo e que vê nesta igreja uma atitude arrogante, exclusivista. O texto nos afirma o seguinte: essas pessoas que afirmam somente Cristo, e esta afirmação deve gerar comunidades, igrejas, homens e mulheres, cristãos e cristãs, que oram de forma inclusiva. Veja o que diz o texto. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Nós temos aqui 4 palavras que estão muito próximas em seus significados: súplicas, orações, intercessões, e uma 4ª palavra que está relacionada a orar agradecendo a Deus. Mas o mais importante que Paulo deseja frisar aqui nesse texto, e não está nessas afirmações, mas nesta última parte do texto, o mais importante isso deve ser feito
por todos os homens. E Paulo não está dizendo aqui que nós devemos orar individualmente por todos os homens, isso seria impossível. Paulo está dizendo que devemos orar por todos os povos. Paulo está dizendo que nós devemos orar por todos os homens e mulheres. Nós devemos orar por todos os grupos sociais, de todas as etnias da terra. O ministério de Paulo é um ministério revolucionário no seu tempo, quando ele, Paulo, nas suas missões, traz um novo olhar da igreja, um olhar que vai se abrir para além das fronteiras do judaísmo para alcançar os gentios. Paulo está dizendo que nós devemos orar por todos os grupos, por todas as pessoas. E o verso 2, ele ainda funila um pouco mais as coisas, quando ele diz aqui, devemos orar pelos reis e por todos que exercem a autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Devemos orar, diz Paulo, pelo prefeito. E aí entra uma situação que a gente não está muito afim de fazer, eu sei. Devemos orar pelo prefeito, devemos orar pelos vereadores, devemos orar pelos deputados, devemos orar pelos senadores, devemos orar pelo presidente da república, devemos orar pelos magistrados, devemos orar por todos que exercem autoridade. Eu sei, irmãos, estamos vivendo um tempo que a nossa oração, se a gente deixar, é mais uma oração imprecatória, pedindo a Deus que pese a mão sobre os nossos governantes. Mas o que Paulo está dizendo é o seguinte: nós devemos orar pelas nossas autoridades. Eu tenho visto que nós temos falado muita coisa, e claro que nós somos a consciência crítica do Estado. Eu tenho visto que muitas vezes nós fazemos até muitas piadas sobre os nossos governantes, mas a pergunta é: nós temos orado por eles? Temos orado pelos nossos governantes? Se você acha que eu estou forçando a barra, se você acha que eu estou forçando a barra para você fazer alguma coisa que você não quer fazer, quando Paulo escreve essa carta para Timóteo, sabe qual era o nome do imperador? Nero. Sabe o que Nero fazia, irmãos, nas horas vagas? Quando ele estava lendo um livro e começava a escurecer, sabe o que Nero fazia? Mandava um dos seus soldados buscar um cristão e tacar fogo no cristão, para o cristão iluminar a leitura do imperador Nero. Paulo está dizendo o seguinte: nós devemos orar por Nero, conhecido pelas suas atrocidades, conhecido pela sua violência, conhecido pela sua corrupção. Paulo está dizendo o seguinte, irmãos: nós que afirmamos que Jesus é o caminho, nós devemos orar por todos os homens, a começar pelos governantes. E olha só, Paulo não está sozinho, os pais da igreja também faziam isso. Por exemplo, Clemente de Roma, um dos pais da igreja, na sua carta aos Coríntios, no século I, ele diz: concede-lhes, Senhor. Imagina você orando isso para um desses governantes que nós temos hoje. Concede-lhes, Senhor, saúde, paz, harmonia e estabilidade, de forma a não errarem na administração do governo que tu lhes deste. Qual foi a última vez que você orou como Clemente? Não estou perguntando qual foi a última vez que você fez a última piadinha sobre governantes. Estou perguntando qual foi a última vez que você orou pelos nossos governantes. Saúde. Sinceramente, alguns deles eu não quero que tenham saúde. Sinceramente não. Paz. Alguns deles também não quero que tenham paz. Harmonia, estabilidade. Tertuliano, outro pai da igreja, na sua apologia, já no ano 200 depois de Cristo, oramos também pelos imperadores, pelos seus ministros
e por aqueles que estão no poder, para que o seu reinado continue, para que o Estado esteja em paz e para que o fim do mundo seja postergado. Já num tempo de perseguição aos cristãos, Tertuliano ora por todos os imperadores. Mas a nossa lógica é sempre essa: eu não quero que o reinado de certas pessoas continue, se o pensamento não for igual ao meu. Há igrejas até que entram em campanha política, há pastores que vão para a televisão defender certos candidatos evangélicos. Mas a nossa posição como Igreja de Cristo deve ser esta: não queremos naquele lugar simplesmente pessoas que sejam cristãs, só por serem cristãs. Queremos naquele lugar pessoas que estejam, homens que estejam com saúde, paz e harmonia para governarem, gerando paz também para todos. O texto diz que os cristãos que afirmam somente Cristo devem orar por todos os homens, a começar pelos governantes, irmãos. E por quê? Diz o texto: para que tenhamos uma vida tranquila, para que tenhamos uma vida pacífica, com toda piedade e dignidade, diz o texto bíblico. Ou seja, devoção a Deus e conduta moral. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: nós cristãos que afirmamos somente Cristo, devemos orar por todos os homens, por todos os povos, por todas as etnias, a começar pelos governantes, pedindo que Deus lhes dê saúde, paz, harmonia para governarem bem e para que haja a possibilidade de uma vida de devoção a Deus e de uma vida ética e moral por parte dos cristãos. Eu sei que muitas vezes é difícil viver de modo ético numa sociedade que está afundada na corrupção. Eu sei que é difícil, muitas vezes, ter um comércio e viver de modo ético dentro de um comércio, quando as pessoas que estão, as lojas que estão ao nosso redor, só negam impostos. Eu sei que é difícil. Mas a pergunta é: você tem feito isso? Você tem orado por todos os homens, por todos os povos? Quais implicações disso? Versículo 8: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Levantar as mãos santas na antiguidade era símbolo de bênção sobre o outro. Irmãos cristãos fazem revolução, sim. Nós cristãos fazemos revolução, sim. Mas não ao modo de Marx. Nós fazemos a revolução do amor. Porque cristãos oram pelos governantes, cristãos oram por todos os homens, cristãos levantam suas mãos santas e abençoam as pessoas. Porque cristãos são capazes de mover Deus dos céus, mas os fazem com a oração. E a pergunta é: quantos de nós temos praticado o hábito de orar pela nossa sociedade? Quantos de nós temos tido esse hábito? Quantos de nós abrimos a boca para criticar, para falar mal? Mas a pergunta que eu quero te fazer é: você que tem agido assim, tem aberto a sua boca para orar pelos nossos governantes, pedir a Deus pela misericórdia do Senhor sobre a vida deles? Porque nós cremos que é somente Cristo que pode transformar a situação da nossa nação, da nossa cidade, do nosso bairro. Você lembra do nosso tema? Somente Cristo. E você lembra que a gente falou lá no início? Qual o problema dessa afirmação? Qual a acusação da sociedade em relação à igreja? A igreja é arrogante e exclusivista quando fala somente Cristo. Eu concordo que tem muitos cristãos que, quando afirmam isso, somente Cristo, afirmam para viver para si mesmo, para buscar os seus interesses. Vivemos numa sociedade e uma igreja cristã brasileira, onde as pessoas têm vivido um cristianismo falsificado, de busca pelos seus próprios interesses. Muitos que usam a oração para pedir coisas para si, carro novo, emprego novo e etc.
Existem igrejas que fecham seus olhos para o que está acontecendo na sociedade. Mas a verdadeira espiritualidade cristã é a espiritualidade daqueles que creem que somente Cristo pode mudar a situação da nossa sociedade, do nosso bairro, da nossa cidade. E por que então nós não oramos? Por que então nós não clamamos ao Senhor? Em segundo lugar, a afirmação somente Cristo deve gerar, irmãos, em nós, comunidades cristãs que vivem de forma missional. Diz o texto. Isso, orar por todos os homens e orar pelos governantes, isso é bom e agradável perante Deus nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. O que é uma comunidade missional? Uma comunidade missional é uma comunidade daqueles que vivem para os de fora. Homens, mulheres que afirmam somente Cristo, mas que vivem na expectativa de que seus amigos sejam transformados por Cristo. Veja que o texto nos mostra que Deus, o nosso Salvador, Ele tem o desejo. Qual o desejo do nosso Salvador? Todos os homens sejam salvos. Deus tem um desejo. Você já passou por essa situação? Um pai que já está no final da vida, e de repente esse pai chega para você: filho, eu tenho um desejo muito grande de fazer uma coisa na minha vida que eu não conseguia fazer até hoje. E dependendo do que ele fale, qual vai ser a tua força e motivação para realizar este sonho do seu pai? Ou um amigo, um grande amigo, que está no final da vida e chegue e diga alguma coisa desse tipo: eu tinha vontade de realizar alguma coisa, e qual não será a nossa motivação em fazer com que isso aconteça? Esse verso bíblico dá origem a uma situação especial. Deus deseja que todos os homens sejam salvos. E é claro, esse texto cria um problema. O texto isolado gera uma interpretação complicada desse texto, que é o universalismo. O universalismo diz o seguinte: está vendo? Deus, Ele deseja que todos sejam salvos, independente de quem seja, independente do que faça. No entanto, irmãos, esse texto, quando nós lemos ele isoladamente, nós podemos ter essa dificuldade. No entanto, todos os homens aqui está no sentido de todas as etnias da terra, todas as tribos, todos os povos. Paulo é aquele apóstolo que é aquele que leva o evangelho de Cristo a todas as nações. E a grande provocação de Paulo é essa: Deus deseja salvar todos os homens, judeus e gentios, pobres e ricos. Todos. Deus deseja salvar a todos os homens. É isso que o texto está dizendo. Portanto, esse texto tem um caráter missional. A missão é a salvação de todos os homens, judeus, gentios. Portanto, irmãos, a pergunta é: como deveriam viver filhos que conhecem o desejo do coração do Pai? Como deveriam viver pessoas que conhecem, filhos que conhecem o coração do Pai? E aí eu quero lembrar a você uma história do filho pródigo, ou da parábola dos 2 filhos. O filho chega lá no escritório do pai e diz o seguinte para o pai: pai, para mim o senhor já morreu, faz o seguinte, me dá uma parte na minha herança aí, que eu vou embora, porque eu não aguento mais viver nessa casa, porque eu não aguento mais olhar para a sua cara. E esse filho pega todo o dinheiro que era seu direito e vai embora. Mas o pai, a partir daquele dia, não tira os seus olhos do horizonte. O pai, a partir daquele dia, não tira o seu olhar do horizonte, esperando aquele filho ingrato, aquele filho que o humilhou. Sabe, tem hora que o pai, eu estou aqui contextualizando, tem hora que o pai
chega no quarto do filho e se perde nos pensamentos, olhando para o quarto daquele filho e desejando que aquele filho volte. Por vezes esse pai se pega viajando no tempo, imaginando e lembrando dos bons momentos que viveu com seu filho. Até que um dia o seu filho volta. O seu filho volta, o seu filho entende, percebe que viver ao lado do pai é a melhor coisa que ele podia fazer. Então seu pai o recebe, alegre, o abraça, o beija, chama seus empregados e pede para que prepare um grande churrasco para celebrar a vida daquele filho que estava morto. Mas o irmão deste filho, o irmão mais velho, ouve a música de longe e, voltando de um dia de trabalho, pergunta a um dos empregados o que está acontecendo. E o empregado diz: você não sabe, o seu irmão voltou. E aquele filho, em vez de se alegrar, porque viu o seu pai, chorando amargamente a falta do irmão. E o filho mais velho, em vez de se alegrar, ele vai ao seu pai e diz: pai, o senhor está louco de receber esse teu filho. Para mim, o questionamento mais importante desse texto é o seguinte questionamento: por que será que o filho mais velho, que viu o seu pai chorando, entristecido, por causa da falta do filho, por que ele não deixou tudo para trás e foi atrás do seu irmão mais novo? Por quê? E a pergunta que eu te faço nessa noite é: será, irmãos, que o nosso coração tem estado conectado ao de nosso Pai, de tal forma que, se Ele nos confidencia que o maior desejo dele é que todos sejam salvos, o que você tem feito para que seus amigos conheçam a Cristo? O que você tem feito para que os seus parentes conheçam a Cristo? Se o Pai te confidenciou que o maior desejo dele é que todos sejam salvos. Sim, aquele teu amigo que você pensou aí, que você trabalha com ele todo dia, mas que talvez não tenha ouvido da tua boca nenhuma palavra e não tenha visto em você nenhuma atitude que tenha demonstrado a ele que você deseja que ele conheça a Cristo Jesus. Terceiro, para a gente caminhar para o nosso final, a afirmação somente Cristo deve gerar, então, também, irmãos, comunidades cristãs que ensinam de forma cristocêntrica. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. O fato de uma igreja ser chamada a igreja não quer dizer que essa igreja prega a Cristo. Muitas vezes, em algumas comunidades, o que é proclamado? O que são proclamados são as necessidades humanas, as dores humanas. Se fala mais das nossas dores, das nossas necessidades, dos nossos problemas, do que de Cristo, ou do que Cristo pode fazer em nossas vidas. João 14, versículo 6, nos diz o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim.
essa afirmação que está a partir do versículo 5 do texto que nós lemos, que agora se torna diferente das outras afirmações anteriores, quando falava-se de todos os homens, e agora há uma mudança de foco, falando de somente um Deus. E a questão é, se você crê que Deus é Deus, se você crê que esse Deus pode todas as coisas, e podendo todas as coisas, ele decidiu que o único caminho de se chegar a ele seria Jesus, um só mediador. Não se esqueça que ele é Deus, e somente ele é Deus, e ele se entregou a si mesmo em Jesus Cristo. Não existe outra maneira de iniciar uma caminhada com Deus, a não ser através da compreensão do que Jesus fez, e da sua redenção a que ele fez, Jesus Cristo. Somente Cristo. Atos 4, versículos 11 a 12. Pedro está no Sinédrio, no seu discurso diante do Sinédrio, que nós já falamos aqui em outra série, e ele diz: este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens, aos homens, pelo qual devamos ser salvo. A afirmação de Pedro é exclusivista nesse aspecto, sim. Há um só caminho, mas eles estão dizendo que este caminho está aberto para todas as pessoas. Ainda, na Epístola aos Hebreus, capítulo 4, versículos 14 ao 16, o sumo sacerdote no Antigo Testamento era o cara, era o top da nação. O sumo sacerdote, uma vez por ano, ele entrava no Santo dos Santos para levar o sacrifício. O texto diz: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote, que não mais adentrou o Santo dos Santos, mas que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça. E aqui é um convite para você. Aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdias e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Eu quero perguntar a você isso. Você vive um momento de dificuldade? Você vive um momento de necessidade? Você vive um momento de cansaço? Você vive um momento de problemas financeiros? Você vive um momento de problema conjugal, que parece insolúvel, que parece sem solução? O texto está dizendo o seguinte: entra na presença de Deus e faça isso em nome de Jesus, para que você tenha salvação. E a salvação, não só a salvação eterna, mas a salvação também para o presente. Ele tem poder para isso. Ele tem poder para transformar as nossas vidas. Ele tem poder para mudar a nossa realidade. Somente Jesus. Eu quero convidar você então para a gente refletir e praticar, encerrando a nossa palavra. E a primeira pergunta que eu tenho para fazer a você é essa: você já declarou diante de Deus sua fé exclusiva em Cristo Jesus como seu Salvador e Senhor? Olha só, não estou perguntando se você é da igreja, não estou perguntando se você cresceu na igreja, não estou perguntando quantos anos você tem de igreja, eu estou perguntando se você já declarou diante de Deus a sua fé exclusiva em Cristo Jesus como seu Salvador e Senhor. Olha só, a igreja não salva, a igreja não transforma a vida de ninguém. Ser diácono, ser presbítero,
Também não, muito menos ser pastor. Traz alguma garantia de transformação e de salvação. Só há salvação, só há transformação na vida daqueles que declaram Jesus Cristo como seu Senhor. Somente Cristo, é isto que a palavra de Deus nos ensina. Eu te pergunto de novo, você já declarou diante de Deus a sua fé exclusiva em Cristo Jesus como seu Salvador e Senhor? Segunda pergunta. Essa pega pesada e no âmago lá do nosso coração. Você tem orado por nossos governantes? Eu sei que todo mundo está sentando a lenha. Eu sei. Eu vejo isso em tudo quanto é lugar, Facebook, WhatsApp. Mas a pergunta que eu quero fazer a você não é essa. Você tem orado pelos nossos governantes para que tenhamos uma vida de tranquilidade e paz? Terceira pergunta. Sabedor de que o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos. O que você tem feito por seus amigos? O que você tem feito por seus parentes? O que você tem feito por seus vizinhos? Você tem vivido uma vida em que você tem expressado o desejo de que os seus parentes, amigos e vizinhos também sejam transformados pelo poder de Cristo Jesus? Vamos colocar de pé, irmãos, vamos orar ao Senhor. Senhor, pedimos ao Senhor que abençoe os nossos corações, que toque no coração daqueles que ainda não entregaram a sua vida ao Senhor através de Cristo. Pedimos ao Senhor que nos faça entender que este evangelho, que é somente por Cristo Jesus, é o evangelho da inclusividade, de um Deus que deseja salvar todos os homens. Dá-nos, portanto, Pai, um amor por todos os povos, por todos os homens e mulheres, de maneira que esta comunidade seja uma comunidade que afirma somente Cristo, mas seja uma comunidade que ora por todos os homens, uma comunidade que ora pelos seus governantes, uma comunidade que vive uma vida missional, entendendo que o desejo do Senhor é que todos os homens sejam salvos. Nos dá a coragem de vivermos este evangelho no dia a dia, para que, Senhor, possamos ver a transformação na vida daqueles também que nós amamos e queremos ver aos pés de Cristo Jesus. Ó Pai, abençoa a Tua igreja e nos faça, Pai, viver esta realidade. Somente Cristo. É a oração que nós fazemos no nome de Jesus. Amém.